Boa tarde, pessoal. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu vim aqui para fazer mais um vídeo com vocês sobre as bem-aventuranças do Senhor. Não é o Sermão do Monte que Jesus fez e falou para nós, deixou escrito, né? O que seria as bem-aventuranças? O que seria uma vida vivida com boas coisas, com um espírito inabalável, com uma paz que excede todo o entendimento, não é? Então essas são as coisas que Deus nos promete quando nós passamos a viver de acordo com aquilo que Cristo veio trazer, né? Ele diz que antes vocês ouviram dizer olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, né? Sejam humildes, porque deles, dos humildes, é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso mesmo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultar, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então aqui ele fala sobre várias, bem-aventuranças daquele que vive com Cristo, que quer viver com Cristo, tem que praticar todos os dias, né? Então a primeira bem-aventurança que ele fala é a humildade, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, né? E em outras passagens ele fala sobre isso também, né? Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Isso em Lucas 14:11 ele fala. Em Tiago 4, capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não é? Então, o que ele está dizendo, né, gente? A humildade de espírito, ele é uma forma de vida quando nós esperamos em Deus todas as coisas, né? Então nós aguardamos em Deus, por exemplo, os humildes, aquele que pede para você andar 1 milha, ande com ele 2. Se lhe pedir a capa, dê também a túnica. Quer dizer, porque nós não somos apegados a coisas deste mundo, né? Nós somos humildes, aqueles que se humilham em Deus primeiramente, né? E aqueles que não pedem para si a sua justiça, não estão sempre querendo a justiça da terra, grandes coisas, exultações aqui da terra, não é? Mas Deus é que nos exalta, Deus é que nos dá toda a exaltação quando nós somos humildes, primeiramente a Deus e depois às pessoas. Quer dizer, quando a pessoa percebe que nós temos diferença, que nós somos pessoas que seguem o evangelho de Cristo, né? São aquelas pessoas que são humildes de coração, humildes de espírito. Quer dizer, se você me bate numa face, eu te ofereço a outra. Por quê? Porque eu sei que quem tá errado nessa história é você. Então, eu vou esperar que Deus me justifique, eu vou esperar que Deus me exalte. E Ele tem o tempo dele para isso. Às vezes você sofre uma injustiça, você sofre uma calúnia, você sofre várias coisas, mentiras sobre o seu nome, sobre a sua vida. E você fica tentando
fazer com que aquela injustiça, com que aquela mentira, com que aquela calúnia caia por terra, que todos saibam que você é justo, que você não fez aquilo, né? E a gente gasta tanto tempo com isso na nossa vida que a gente não presta atenção nas coisas boas que Deus está fazendo. Muitas vezes as pessoas gastam tempo com vinganças, com isso que eu acabei de falar, de transformar uma mentira numa verdade. Muitas vezes você vai por um caminho, gasta tanto tempo com isso. E Deus, quando Ele pede alguma coisa para nós, não é para nos, constranger. É justamente o contrário, para nos proteger. Não é para nos abusar que Deus nos pede, sejam humildes, ande 2 milhas. Não é para nos abusar, mas para nos proteger, porque as pessoas deixam, né, com que as maldades entrem no coração delas, e aquilo ocupa tanto tempo, ela deita no travesseiro, ela está pensando naquela injustiça que ela sofreu. Ela vai para o trabalho, ela tá sozinha, ela pensa naquela injustiça. Ela gasta muito tempo pensando nisso e fazendo com que isso volte a ser, que todos vejam que ela não fez aquilo. Né? E muitas vezes as pessoas não estão interessadas em saber a verdade, elas acreditam naquilo que elas querem. Né? E aí Deus nos fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho meu tempo para todas as coisas. Eu não vou nunca ver uma injustiça na vida do meu filho e ficar quieto diante disso. E além do que, se nós formos pacificadores, como diz aqui na palavra, nós herdaremos o reino dos céus, né? E diz na palavra também que as pessoas que praticam, que fazem contenda entre os irmãos, Deus vira as costas, é abominável aos olhos do Senhor, né? Então aquele que pratica o mal, nós não devemos gastar tempo com ele. Nós devemos gastar tempo em esperar a justiça de Deus, né? Quando alguém nos faz uma maldade, quando alguém é injusto conosco, nós temos que mostrar essas boas aventuranças, essas bem-aventuranças que Jesus diz, porque nós não vamos gastar o nosso tempo deixando sentimentos ruins entrarem no nosso coração. Nós não vamos gastar o nosso tempo deixando com que essas pessoas ocupem o nosso pensamento, deixando com que mágoas entrem no nosso coração e aquilo vai criando raiz e você vai ficando amargurado com outras pessoas, mesmo sem ser aquelas que te ofenderam, você acaba ficando amargurado com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, né? Se a gente deixa isso entrar no nosso coração, é muito ruim. Então, Deus, quando Ele pede uma coisa para nós, saibam que sempre é para nos proteger e não para nos abusar ou pedir alguma coisa que seja muito impossível para nós. Se Jesus veio aqui na Terra, foi carne e foi dessa maneira e disse que é possível viver assim, que maravilha! Nós não vamos perder o nosso culto racional, que é viver de maneira agradável, de maneira mansa, de maneira acolhedora, de maneira generosa, porque alguém nos fez algum mal. Não vamos perder esse culto racional, que é onde você está, você faz o seu culto racional, no seu trabalho, na sua casa, no mercado. Onde você estiver, você está fazendo um culto a Deus, porque você, sendo uma pessoa convertida a Deus, que se diz um cristão, que se diz alguém que segue a Cristo, você tem que emanar, né? Você tem que exalar esse bom perfume de Cristo onde você estiver. Então, para que nós vamos... porque o contrário do humilde é o soberbo. E já disse aqui na palavra, o soberbo não herdará o reino dos céus, não será bendito por Deus. Agora, aquele que se humilha, aquele que não se vinga, aquele que está de acordo com a palavra de Deus, ele será justificado, ele será exaltado, ele verá a face de Deus, ele ganhará salvação no dia da sua partida dessa terra. Não é? Então não é que nós sejamos também aqueles que vão aceitar, né, ser capacho, tá sempre sendo humilhado, mas
quando você entende isso, né, o propósito do que Deus planejou para isso, de nós sermos humildes, mansos e pacificadores, você entende que é algo muito além do que aquilo, porque o inimigo ele lança pessoas para fazerem isso com a gente, né? Para deixar entrar no nosso coração a maldade, a vingança, as coisas ruins. Então não vamos permitir que isso entre dentro de nós. Sejamos sempre humildes, mansos, pacificadores, e aí é que você vai exalar o bom perfume de Cristo. Amém? Vamos viver dessa forma, porque assim o Senhor nos justificará, no tempo dele ele te exaltará, ele será contigo por onde tu andares, não é? E será contigo em todas as coisas. Tudo que você fizer será bendito, não é? Todos aqueles que te amaldiçoarem, como ele disse para Abraão, ele também amaldiçoará, e aqueles que te bendizerem, Deus te bendizirá. Entendeu? Então, essas coisas são a forma de nós andarmos como Cristo quer. E será uma maravilha. Não é abusivo, não é impossível. Isso é para que nós sejamos sempre limpos por dentro. E não estejamos buscando a justiça da terra, e sim a justiça dos céus. Amém? Que todos estejam com a paz do Senhor Jesus Cristo, exaltado, engrandecido seja o nome dele nessa tarde. Até mais.